A Chiara já está por aqui. Então já fique à vontade para fazer a primeira pergunta para a nossa convidada de hoje. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, então. Inicialmente, Chiara, obrigado por atender o nosso convite, participando a coletividade bauruense também de toda a região sobre os andamentos, principalmente com relação às eleições que se aproximam e também, evidentemente, sobre os trabalhos no Legislativo bauruense. Mas eu gostaria de começar, Chiara, fazendo uma pergunta, não sei se você vai ter uma resposta definitiva, mas pelo menos eu sei que você está sendo cotada para disputar a Prefeitura de Bauru, mas por enquanto tem sido bastante resistente. Aí o questionamento, Chiara, existe alguma possibilidade de você rever essa sua decisão? Bom dia e mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Rafael. Bom dia, família Top. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E vou responder, Nivaldo. O Nivaldo sempre direto, né? Se tem uma coisa que o Nivaldo não faz é alisar, cara. Ele já começa na jugular. A primeira pergunta dele já é a que vai direcionar todo o restante do programa, né? Nivaldo, de fato, tenho sido, vamos dizer assim, acionada por diversos partidos para que eu pudesse representá-los nessa eleição de 2024. Na última semana, nós avançamos um pouquinho nessa discussão. Opa. E no sábado, nós tivemos uma reunião do meu partido, do União Brasil. Então, nós nessa reunião conversamos um pouquinho a respeito desse cenário para a disputa majoritária, né, para disputar a Prefeitura de Bauru. E aí, mais uma vez, né, além dos demais partidos que já vinham me procurando, a União Brasil também deseja que eu seja a candidata do partido. Então, diante de todo esse cenário, o que eu posso dizer a você é o seguinte. A princípio, eu gostaria de que nós tivéssemos um outro nome competitivo para essa disputa. Competitivo em que sentido? No sentido de que nós não apoiamos a reeleição da prefeita. Então, competitivo para uma disputa que pudesse não levar a prefeita à sua reeleição. Era isso que nós discutíamos a princípio. Esse nome, ele atualmente no cenário, ele não existe, do nosso ponto de vista de União Brasil. Tá? E com alguns partidos que a gente vem conversando também, esse nome competitivo, para a disputa com reeleição. Disputa de reeleição é muito difícil, eu já participei. Você sabe bem disso. Não há. Então, mais uma vez, a gente é acionado para uma disputa de reeleição, pelo próprio histórico que nós temos. São 3 legislaturas, né? O fato de termos uma posição bem definida com relação às discussões da cidade, um nome que já está trabalhado, quer dizer, eu estou na ativa, né? Eu não estou fora da política para a disputa. Então, aparentemente, é um nome muito competitivo, né? Mas eu digo a você o seguinte, antes de afirmar que estarei na disputa para a prefeitura, eu tenho algumas situações que ainda precisam ser amadurecidas, né? É algo que estava completamente fora da minha vida, né? Eu quase não me coloquei como candidata a vereadora, vocês acompanharam bem isso. Então, eu digo assim, para quem não tem nada a perder, disputar a prefeitura é tranquilo. Mas não é o meu caso. Eu tenho que abrir mão de muita coisa para a prefeitura. E não é uma disputa para a prefeitura. A gente não está falando de 3 meses de campanha eleitoral. A gente está falando de uma vida que muda caso seja eleita.
E entrar numa disputa como essa não seria entrar para disputar apenas, seria entrar para competir e vencer. Então, assim, é uma mudança de vida que eu teria que estar preparada. E ainda hoje, Nivaldo, eu não posso te afirmar que sou candidata porque eu tenho questões a serem resolvidas. Questões profissionais, pessoais e inclusive partidárias, né? Então, não posso te dizer, estou na disputa nesse momento. Mas daqui uma semana, 15 dias, talvez eu diga. Tá, espero que a Top seja o primeiro veículo de comunicação a informar essa sua decisão, Chiara. Até em cima disso, vamos apimentar um pouquinho mais. Hoje, dia 6 de maio, de 0 a 100%, você colocou muito bem. Existem alguns pontos para serem colocados e eu acho que é extremamente coerente isso. Porque uma candidatura à prefeitura, você tem que mudar a sua rotina do dia a dia como educadora, como vereadora, que hoje tem um papel fundamental em oposição à atual prefeita, e outras conjecturas. Mas de 0 a 100%, hoje, no dia 6 de maio, qual a possibilidade da Chiara sair candidata a prefeita de Bauru? 80%. Nossa! Aí sim eu fui surpreendido, hein, Nivaldo? Eu achei que era falar uns 40, uns 50. Foi pra 80. Opa! Peraí que eu acho que esse fim de semana muita coisa aconteceu, hein, Nivaldo? Você sabe quando tudo conspira para que seja candidata? Tudo. Sim. Eu ouço isso dentro da minha casa. Minha filha mais velha, Alice, tem 15 anos. Ela fala, mãe, eu acho que você tem que ser candidata. Porque tudo indica para você ser candidata. Tudo acontecendo para que você seja candidata. Mas aí é que tá, o ser candidata não é um problema. O problema é mudar uma vida para ser prefeita por 4 anos. Sem dúvida. E eu não entraria numa disputa dessa para perder, porque o que eu não quero nessa eleição é a reeleição da prefeita. Ô, Chiara, se você me permite até uma observação, até porque você sabe muito da relação que eu tive com o seu pai, se você optar, evidentemente, em ser candidata, você vai deixar o seu pai muito feliz, você pode ter certeza disso. Aldo, olha, eu ouço isso todos os dias. Eu também acho que ele ficaria feliz, sim. É uma pena que ele não esteja aqui para a gente trocar uma ideia, conversar, né? Mas a gente sente, e eu tenho certeza que sempre foi um grande incentivador de pessoas boas na política, de pessoas comprometidas, pessoas com algo a entregar. Porque a gente não entrega o que a gente não tem, né? A gente só entrega o que a gente tem. Então, eu acho que a cidade precisa realmente de alguém que tenha condições de entregar mais e melhor. E eu acho que eu tenho condições. Eu preciso fazer o primeiro intervalo, Nivaldo. Só vou registrar algumas participações. O Juninho Aderaldo, lá de Duartina, prefeitão de Duartina, tá ouvindo aqui a entrevista. Grande abraço a Chiara, vereadora muito consciente e sempre sensata em suas colocações. Oposição com qualidade e com conhecimento. Abraço para o Juninho, querido. Aliás, é legal o que ele fala, né? Porque muita gente entende como oposição aquela pessoa que só fica vendo o lado do contra, disso, daquilo. E, na verdade, a gente acompanha o trabalho da Chiara e de outros vereadores na oposição aqui em Bauru. E o trabalho que está sendo feito no dia a dia é exatamente fiscalizar e cobrar as coisas que não estão acontecendo a contento na nossa prefeitura. Embora querem, né, impedir esse trabalho de fiscalização, que essa é uma discussão que a gente vai falar no próximo bloco, né, das coisas que estão acontecendo, inclusive com o judiciário fazendo função que, na minha visão, não é de judiciário, né? O meu olhar como eleitor. Eu acho que impedir o poder de fiscalização do legislativo é anticonstitucional. Mas, enfim, esse é um debate para o próximo bloco aqui do Bom Dia Top. O Alcindo Ramos, a Norma Krau, a Nídia Ferrari, obrigado a todos que vão participando. Bom, Nivaldo, diante das respostas do primeiro bloco, eu acho que você até refez um pouquinho a sua pauta aí, né, Nivaldo?
Então, eu até vou fazer uma pergunta que foge até da alçada da Chiara, mas ela pode responder sim ou não. Até porque ela sabe que eu acompanho os bastidores da política bauruense e entre os nomes já que estão sendo discutidos eventualmente para ser vice da Chiara, se ela evidentemente confirmar posteriormente sua pré-candidatura, Rafael, está do professor José Chaides, do PDT. Chegou essa informação para você, Chiara? Olha, ô Nivaldo, deixa eu te falar uma coisa. Não houve nenhuma conversa a respeito de vice. Mesmo porque eu não sou candidato, eu acabei de dizer isso, tá? Não houve, não. É claro que os partidos já colocaram seus nomes, né? E o PDT colocou o nome do professor Chaides. Então, assim, é natural que se decidirem não ter candidatura própria, esses partidos acabam oferecendo os seus pré-candidatos já anunciados numa composição de uma outra chapa, né? Mas isso não aconteceu e não falamos nada a respeito de vice. Não existe isso, tá, Nivaldo? Não existe mesmo, de verdade. Senão eu diria para você que existe algo nesse sentido. Não. Só para deixar claro, Chiara, essa informação que eu recebi sobre, eventualmente, o vice para compor com você, seria uma indicação não do PDT, e sim do PSB. Não sei disso. Não sei disso. Tá bom. Nivaldo, essas próximas 2, 3 semanas nós vamos ter muitas mexidas no tabuleiro de xadrez, né? Pode ter certeza. Hã? Mas já foi aberta a porteira, né? Pelo que a Chiara fala, e no brilho dos olhos dela é possível fazer já essa leitura, a Chiara vai anunciar aí nos próximos dias que também estará no páreo na disputa pela Prefeitura de Bauru. Não, só completando o que você está dizendo, eu acho que, independente do brilho dos olhos da Chiara, porque na verdade ela tem paixão pela política, tanto é que tá envolvida desde muito cedo, a família é uma família que sempre foi envolvida na política bauruense, mas eu acho que a Chiara pode até responder melhor. Vai muito de uma aliança, né? A Chiara foi muito feliz no que ela colocou no primeiro bloco, que ela não quer disputar por disputar. Disputar por disputar, ela fica, entre aspas, na zona de conforto, que é a candidatura à reeleição à vereança. Mas eu acho que depende muito, né, Chiara, do que se aglutinar nas próximas semanas. Porque não adianta também sair em carreira solo, né? Tem que haver uma união das pessoas que hoje não estão satisfeitas com a atual administração. É mais ou menos esse olhar? Eu acho que quando a gente fala de grupo de partidos, a gente não pode dar uma opinião pessoal, né? Eu acho que grupo é grupo. Eu sou uma pessoa que sempre fui de grupo e eu acho que acima de qualquer coisa, grupo tem que ser respeitado. A única coisa que eu coloco, assim, de observação, e que o Rafael já relembrou aí, foi que eu disse que se eu decidir sair candidata à prefeitura, vai ser para disputar, para vencer uma eleição com uma candidata que é candidata à reeleição. E isso é muito difícil, né? Então, o que com certeza o grupo vai colocar não é vaidade, partido ou questões pessoais, já assumidas publicamente, né? Eu acho que é realmente a condição de se levar a eleição para um segundo turno e, quem sabe, vencer. Eu acho que grupo tem que respeitar isso, né? E os nomes, nossa, tem muitos nomes bons. Para vice tem muitos nomes bons a serem trabalhados, né? O vice, ele é, na verdade, um complemento do candidato a prefeito. Ninguém vota no vice, as pessoas votam no prefeito, né? Então, eu acho que isso, com certeza, vai ser considerado. Eu nem sei qual seria o grupo, né? Porque, para mim, até o professor Chaides, ele foi muito trabalhado como candidato a prefeito até agora.
Então, assim, dizer que o PDT não terá o professor Chaides como candidato a prefeito, não sei se isso realmente se concretizaria. Eu acredito que não, né? Eu acredito que o PDT tenha o professor Chaides como candidato a prefeito. 7h31, deixa eu colocar a vinheta do Nivaldo José aqui. Agora na Top FM, comentário político com Nivaldo José. Oferecimento. Quer uma refeição saudável e ainda passar momentos agradáveis com sua família e amigos? Delícias Barracão Pizzaria e Restaurante em Duartina oferece tudo para você num ambiente aconchegante e confortável. Amplo espaço kids, almoço self-service, marmita e marmitex todos os dias. Com deliciosos grelhados, pratos quentes e grande variedade de ensaladas. Aos domingos, tradicional churrasco, mesa de frios e sobremesa. Delícias Barracão Pizzaria e Restaurante, Rua Benedito Gebara 408, próximo ao Banco do Brasil em Duartina. Diz que entrega ao WhatsApp 14997423015. Será que o Vandão ontem desfrutou lá com o acompanhante o rodizão de pizza, Nivaldo? Aliás, você foi lá pra tirar uma selfie com ele ou não? Não foi, Rafa. Eu tinha compromisso. Tinha o jogo da Seleção Brasileira ontem à noite. O senhor é um fanfarrão. Jogo da Seleção Brasileira, o senhor tá de brincadeira. Bom, vamos falar sério, porque hoje tem sessão da Câmara. Lembrando que na próxima sexta-feira tem mais um sorteio aqui de um rodízio de pizza, sempre aos domingos, no Delícias Barracão, para os nossos ouvintes aqui do Bom Dia Top. Bom, mas hoje tem sessão, queria que você trouxesse um resumo do que poderemos ter, e aí eu quero aproveitar também aqui a presença da Chiara, para a gente debater um pouquinho sobre o atual momento desse embate entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Então, Rafael, eu começo falando, se você me permite, inicialmente sobre o PT. O PT que realizou reunião ontem para deliberar, né, qual caminho o partido vai tomar com relação à disputa pela Prefeitura de Bauru. E foi deliberado no encontro de ontem que o partido continua mais perdido, vamos dizer assim, Rafael, que o Yuri Alberto no ataque do Corinthians, ou seja, não faz gol. O PT decidiu que o partido vai ter candidato à prefeitura, porém, ainda existe aí uma questão sobre quem será esse candidato. Eu conversei ontem à noite com o Cláudio Lago, ele me garantiu que o nome dele está confirmado como pré-candidato. Antes, porém, até o dia 17 próximo, o partido vai receber inscrições de interessados na disputa pela Prefeitura de Bauru. Corre-se a possibilidade, ou alimenta-se a possibilidade, da professora Iara também entrar no páreo pela indicação do PT. Então é esse o cenário do Partido dos Trabalhadores em Bauru. Com relação à eleição, à sessão da Câmara de hoje, Rafael, aquela expectativa, né, de queda de braço entre a prefeita Sueli Rossim com relação ao PL de regime de urgência que trata do esgoto. Ou seja, a Câmara vem resistindo até o momento. Só lembrando, Rafael, que amanhã começa uma greve de advertência de 24 horas dos servidores municipais e isso daí pode também alimentar uma discussão mais ácida entre os vereadores hoje na Câmara Municipal. A expectativa está em torno dessa questão. Aí, se você me permite, eu já pergunto para a Chiara. Você acha, Chiara, que a pressão da possibilidade de greve por tempo indeterminado dos servidores municipais por conta do reajuste salarial pode alimentar ainda mais essa disputa de braço entre a prefeita e o legislativo bauruense? Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte. O que está prejudicando a cidade é a questão do regime de urgência que foi colocado nesse projeto de lei que faz a concessão do esgoto do município de Bauru. Projeto de 3,5 bilhões de reais, que quem vai pagar é o povo bauruense. Às vezes a gente fala, é um projeto de 3,5 bilhões e as pessoas não entendem o que a gente está falando. A gente está falando de um projeto que vai ser pago pelo bauruense através da tarifa de esgoto. Então é isso que a gente está falando.
Nós temos na Câmara vereadores de números muito próximos, pró e contra esse projeto de concessão. Os vereadores que são contra ainda estão trabalhando questões que pudessem melhorar o projeto para que houvesse aí qualquer possibilidade de aprovação desse projeto. Os vereadores que são a favor não querem nem saber sobre o projeto, simplesmente são a favor. Aliás, eu gostaria de fazer um debate de artigo por artigo, ponto por ponto, e o estudo da FIP com estes vereadores que não abrem a boca para falar sobre o projeto, sobre as questões técnicas, sobre as questões políticas, sobre as questões que interferem na vida do bauruense na tribuna da Câmara Municipal. Até agora nada. Inclusive a prefeita, que se recusa a discutir o projeto dentro da Câmara Municipal. Tanto é que a última semana nós tivemos uma reunião no Ciesp e os vereadores foram até lá para ver se conseguiam debater com ela, mas ela não fala, né? Ela não fala. Então ela tem lá o rapaz da FIP, que pouco importa, porque foi dito inclusive em programa, semana passada, em programa de rádio, foi dito inclusive em outros momentos de que o estudo da FIP é só o estudo da FIP. E não tem vinculação nenhuma no projeto de lei ao estudo da FIP. Então, às vezes, a gente fica muito preso ao estudo da FIP e, no meu ponto de vista, esse estudo é só um estudo para dizer, olha, nós fizemos um estudo, a concessão seria nesses moldes, né? O que nos assusta mais ainda. E a questão da sustentabilidade do DAI, que o DAI vai quebrar, né? O DAI vai quebrar e quem vai pagar essa quebradeira do DAI é ou o usuário da água, né? Pela tarifa da água, ou a própria prefeitura que vai ter que subsidiar. Então, isso é muito sério. A gente está falando de um projeto para 30 mais 30. São 60 anos de prejuízos à cidade. Nós temos convencimento de que, como está, não tem condição. A prefeita colocou lá um regime de urgência para pressionar os vereadores a votarem. Se votarem hoje, o projeto é aprovado por um voto. Então, assim, a resistência que existe é no sentido de tira o regime de urgência e a gente não vai criar problemas em continuar discutindo. A greve vem no seguinte sentido: prefeita, tira o regime de urgência. Tem projetos importantes a serem votados e aprovados. A gente está falando de pisos, a gente está falando de Lei Paulo Gustavo, tantos outros projetos que inclusive são de iniciativa dos vereadores. Eu tenho um lá que está para ser colocado na pauta também. Então, assim, há inúmeras discussões e aprovações paradas hoje por causa do regime de urgência, que ela se recusa a tirar, que ela entrou na justiça para impedir que os vereadores pudessem tirar, né? Então, assim, é um capricho da prefeita a aprovação dessa concessão. E vou dizer uma coisa, a prefeita terá problema com o Ministério Público por causa disso. Logo que houve a iniciativa de romper o contrato com a Coengenharia, que era a empresa que estava fazendo a construção da estação de tratamento de esgoto, que teve 60% das obras já concluídas e foi abandonado há mais de 2 anos atrás. Quem for na estação de tratamento de esgoto hoje vai se surpreender, porque é uma obra abandonada pela prefeitura, por iniciativa exclusivamente da prefeita, um rompimento de contrato unilateral que a CON já procurou a justiça. Então, há situações jurídicas bastante sérias a serem resolvidas no processo de licitação, de relicitação, de concessão, se for esse o caminho, né? E uma comissão que foi constituída pelos próprios integrantes da prefeitura no rompimento desse contrato, dizia a prefeita, inclusive o procurador dizendo: prefeita, existem as duas possibilidades, o da concessão e o da relicitação da obra, para conclusão. Falta 40% para concluir a obra. Isso há mais de 2 anos atrás. Não pode seguir em um caminho e não seguir no outro. As duas situações precisam caminhar. O que a prefeita fez até agora? Trabalhou na concessão. Por que não trabalhou no projeto de relicitação? Porque nós não temos um edital de relicitação dessa obra, já que temos muito dinheiro. Dinheiro suficiente para concluir a obra e estarmos já
fazendo o tratamento de esgoto há mais de um ano. Né? Então, assim, muito sério a situação que está acontecendo, nos preocupa, nos causa muita dúvida em qual é o real objetivo em se fazer essa concessão, e o bauruense precisa ter em mente e confiar naqueles que estão estudando e estão procurando esclarecer os pontos do projeto de lei, que são pontos que podem trazer muito mais prejuízo àqueles que pagam hoje a água, esgoto e o fundo de tratamento de esgoto, que tem quase 300 milhões de reais. Kiara, eu queria voltar um pouquinho. Eu me lembro no meu tempo de ginasial, faz tempo, viu, né, Thiago? Nós somos praticamente contemporâneos aqui, né? Nos anos 90 eu tinha uma disciplina chamada OSPB, no ginásio ainda, né? Que lá ensinavam para as crianças, para os adolescentes na época, a função do executivo, do legislativo, do judiciário. E eu me lembro nas aulas de OSPB que a função do legislativo era, acima de tudo, fiscalizar o que o executivo faz numa administração, seja ela federal, estadual ou municipal. No caso municipal, os vereadores fiscalizam o trabalho do prefeito ou da prefeita, que no caso em Bauru. E eu tenho observado que tanto a senhora como a vereadora Estela, principalmente no que tange à educação, têm sido, assim, grandes fiscalizadoras. Até descobriram muitas coisinhas nas últimas semanas envolvendo uniforme que apareceu do nada, né? Custos que precisam ser melhores explicados. Mas, enfim, onde eu estou querendo chegar? A minha preocupação é que estão tentando nos bastidores, através do judiciário, impedir esse trabalho de fiscalização. E aí eu volto lá atrás, né, no que eu aprendi nas aulas de USPB, que a principal função do vereador é fiscalizar. E aí, como que ficamos, vereadora? Ficamos da seguinte forma, porque neste momento, a prefeita não quer que a Câmara fiscalize a prefeitura. Por que agora é um problema? Porque tem coisa errada, Rafael. Tem coisa errada. E sabe que a Câmara vai pegar. Tá morrendo de medo. Por isso que tá correndo no judiciário. Por isso que tá rasgando a lei orgânica do município de Bauru. A lei que é a lei maior do município. Ela está entrando com ações diretas de inconstitucionalidade, aquilo que foi construído aqui na cidade de Bauru. Mas faz isso porque não respeita a história da cidade, não respeita quem construiu. Direito dela. Agora, direito nosso é julgar. Por que neste momento e por que faz isso com a legislação municipal? É um perfil. E tá com medo. Tá com muito medo, senão não estaria fazendo isso. Num momento que já há um desgaste entre executivo e legislativo. Criar mais um desgaste, por quê? Porque tem medo. Sabe que a fiscalização feita pelos vereadores da Câmara Municipal vai pegar coisa errada. E é na educação. É nos uniformes. É nos materiais escolares. Que hoje, nós estamos em maio, tem criança que não recebeu material escolar. Aliás, nenhuma criança recebeu material escolar. Nós estamos falando de 23 mil estudantes de Bauru que não receberam material escolar. Que professor está fazendo vaquinha para comprar tesourinha. Que não receberam uniforme escolar. Já viram isso em algum lugar? Nós estamos em Bauru, no estado de São Paulo. Então, assim, nos choca saber que, além da gastança que houve, absurda, no governo Suelen com a educação, com compra de imóveis que não serviu para criar vaga, né? Com uma série de situações pedagógicas. Palavra e aqui eu vou lembrar cantada. Exatamente, o Palavra Cantada, que esse ano foi consultado qual professor que ia querer usar o material. Então, assim, investe uma fortuna, compra para 2 anos, usa num ano, no outro ano fala assim, ai, quem quer?
E aí a escola tem que passar a lista de qual professor que vai querer o material. Ah, pelo amor de Deus. E aí não entrega o material básico das crianças. Não entrega uniforme. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É triste ver o que é que se consegue fazer para destruir uma rede de educação boa, como é a rede de Bauru. Bom, deixa eu fazer o contraponto aqui, porque existem também as opiniões, né? E isso é o que é legal, que fomenta o debate. A Margarete Cordeiro escreve: ando calada nos últimos dias porque muitos não gostam de ouvir a verdade. O resumo de tudo é que Bauru está vivendo que não se consegue provar erros na administração da chefe do executivo. Ela sai disso tudo fortalecida. O resultado da eleição 2024 está nas mãos da Câmara Municipal. Cabem eles provarem. Ok, Margarete. Agora, para que o Legislativo possa ter a independência de fiscalizar, é preciso dar essa autonomia a eles, né? Se existem ou não, provas ou não nessa questão da educação, é importante que os vereadores façam o seu papel e tenham liberdade para isso. Agora, da maneira como estão querendo colocar, fica difícil fazer fiscalização, né? Eu conheço a posição da Margarete, sei quem ela apoia, então vou evitar de comentar aqui, porque com certeza o que eu penso a respeito do governo Sueli não é o que ela pensa, e eu respeito as diferenças, né? Então, tudo bem, é um ponto de vista e a gente respeita, e só isso. O JH também coloca aqui: Kiara, você é vereadora desde 2009, esse embate político entre o Executivo e o Legislativo de Bauru, ele comenta sobre essa questão, né? Aí ele completa: sobre a obra, né, da estação de tratamento, foi feita no tempo do Gazeta ou do Agostinho, e essa obra tem erro de execução, e ele lembra que houve uma discussão entre o presidente Eric Fabres e um vereador sobre o erro de execução da obra da ET. O fato é, né, o J, que esse problema da estação de tratamento de esgoto, ele vem de anos e anos, administrações e administrações, e na prática, infelizmente, Bauru está anos-luz atrás da maioria das cidades, né? Nós temos um mínimo, um número ridículo de tratamento de esgoto até hoje, né? Eu vou só relembrar o seguinte: eu entrei em 2009, fiquei por 4 anos na Câmara. Aí disputei a eleição para a prefeitura, a reeleição do Rodrigo Agostinho, que ele teve 82% dos votos. Não sobrou muita coisa para a gente, não. Mas ele foi muito bem aprovado no governo dele, né? Nos primeiros 4 anos. Então, fiquei de fora da política por 4 anos. Voltei no início do governo Gazeta, né? Voltei como situação, em 6 meses eu estava na oposição. Discordei de muitos encaminhamentos feitos pelo Gazeta como prefeito, né? E participei da comissão especial de inquérito que tratou da estação de tratamento de esgoto. Então, eu li tudo o que se possa imaginar a respeito da contratação do projeto, né, a entrega do projeto, depois a contratação da empresa de engenharia, as revisões no projeto que foram acontecendo, o esforço para que as obras da estação de tratamento de esgoto tivessem continuidade, fossem concluídas dentro do governo Gazeta, né? Então, assim, muita discussão foi feita. O que acontece é que mudou o governo. E aí esse governo, no primeiro mês de janeiro, diz o seguinte: até o final do ano a gente entrega a estação de tratamento de esgoto. Foi isso. E aí? O que aconteceu depois disso? Rompeu o contrato com a empresa, não tinha feito o projeto de relicitação da obra para que uma outra empresa pudesse concluir, e até hoje nós não temos nem a estação de tratamento de esgoto funcionando, né? E muito menos a continuidade das obras, está lá abandonado. Quem decidiu isso? A prefeita. Não foram os outros governos. Os outros governos tiveram outras falhas, mas este disse que iria concluir as obras do primeiro ano. E nós estamos no último e a obra está abandonada. Bom, Kiara, nós teríamos outros assuntos, mas infelizmente o tempo urge aqui. Eu quero agradecer a sua participação. A saideira, Nivaldo, para não estourar o tempo aqui. Vamos lá. Kiara, nós estamos há 7 meses do fim do mandato da prefeita Sueli Rossim. Você, como educadora e vereadora,
que nota daria ao governo Sueli Rocin se questionara como está sendo por mim hoje, Chiara? Nossa, Nivaldo, de 3 para baixo. Eu precisaria pensar bem onde é que o governo Suelen está acertando. Mas se nós pegarmos as pastas principais, que para mim são as principais, né? Educação, que tem o maior orçamento. Saúde, o segundo maior orçamento. Uma tragédia. Tragédia na cidade. Meio ambiente, uma tragédia na cidade, né? Saneamento, um horror. O que a gente tem de positivo? O asfaltinho que está sendo feito, né? O recap, que é aquela coisa que o prefeito usa para agradar o eleitor no final do governo. A gente sabe como é que funciona. Uma coisinha ou outra que foi entregue. Nada além disso. Grandes projetos, desenvolvimento da cidade. Olha o que é a CDCOM. Olha as pessoas que passaram pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Olha o Distrito Industrial. É de 3 para baixo. É horrível. Horrível o que foi feito da cidade nos últimos 4 anos. Chiara, obrigado pela presença. Com certeza vamos voltar a debater aí. É um ano que realmente promete. Obrigado aí pela participação, pelas informações e também até pelos novos acontecimentos aí. Vamos aguardar os desdobramentos nas próximas semanas. Eu aqui agradeço. Deixa eu dar um recado para o Nivaldo. Nivaldo, se eu for anunciar a minha candidatura, eu quero você ao meu lado, que é uma pessoa que está assim, acompanhando a minha trajetória política desde o início. E eu quero que você saiba que eu tenho um carinho muito grande por você, assim como meu pai tinha, né? E você é realmente uma pessoa que eu gostaria que estivesse ao meu lado. Obrigado, Chiara. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz com isso. Valeu, 7h53, a gente vai pro intervalinho aqui no Bom Dia Top, já voltamos com mais informações, tem o bloco de esportes, depois tem o bate-papo com o meu dentista, que é o nosso quadro às segundas-feiras, os assuntos de polícia, tem muita coisa aqui ainda no programa de hoje. 7h53, voltamos já. Você ouviu Comentário Político com o